graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, o que fazer quando os ventos são contrários? Como reagir diante de investidas que mexem com o coração? O que fazer? Jesus nos ensina tudo sobre todas as coisas. Como é que você reage ou age diante do desprezo, do descaso, das afrontas? Pois é. Estar bem quando tudo vai bem, bom, não há o menor esforço, não é? Mas procurar ficar bem quando todos os ventos são contrários, quando os problemas crescem. Mas e aí? Sim, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, preparando os apóstolos, ele disse claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele ensina a vencer. Nós vamos iniciar com a oração do agradecimento a Deus, depois então vamos de volta ao assunto, porque é forte. Porque Deus quer um coração limpinho, queridos. E como manter um coração limpo quando as pressões são violentas e se contempla até a maldade humana? Vamos lá? Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, reconhecemos a imensidão do Teu amor. Pai querido, como é bom, Senhor, ter o Senhor como nosso Pai, um Deus zeloso, um Pai amoroso, mas um Pai que ensina, que exorta, que alerta, que até puxa as orelhinhas de vez em quando. Na palavra, é maravilhoso andar com o Senhor. Um Pai que quer os filhos abençoados, que quer os filhos, Senhor, andando em dignidade, na salvação, na paz, na alegria, nos trabalhos, no dia a dia, mas antes de qualquer coisa em Tua presença. Senhor, nós damos graças pelo dom da vida, damos graças desde o ar que respiramos, pois o que é bom vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra e este imenso universo. O Senhor que não poupou a vida do único filho. Ao contrário, o Senhor entregou Jesus para nos tirar das prisões, para nos resgatar da maldição, para nos trazer paz ao coração. Como Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Deus, Pai Celestial, nós rendemos graças de todo o nosso coração pelo mover do Teu Santo Espírito, que nos é favorável. Quando abrimos o coração, como o Senhor diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração pela Tua bênção, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelos Teus cuidados, por obras tão grandes, tão lindas, quando contemplamos a natureza. Pai, vemos o zelo e o Teu amor pelo ser humano. Nosso Deus, seja exaltado. Toca e opera, tenha liberdade para agir, para curar, para abençoar, pois cremos em Tua presença. Fale conosco. Nós agradecemos por tudo. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, queridos, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a palavra que se fez homem, se fez carne. Você já viu como ironizaram a Jesus? Eu não estou falando só daquele momento do Calvário, quando
ele foi apresentado a Pilatos, que o soldado cuspiu no rosto dele, que o carrasco deu as chicotadas em seu corpo, em suas costas principalmente, até cair pedaço de carne no chão. Queridos, coisa séria. Mas a perseguição que ele sofreu antes, claro que ele estava fazendo em nosso favor. Mas é preciso que os cristãos entendam, o Filho de Deus entenda. Peraí. Se isso está acontecendo, eu tenho de me fortalecer e vencer olhando para Jesus, sem deixar o ódio, sem deixar a mágoa, sem deixar ressentimento, coração limpo. Mas como? Olha, Jesus ouviu coisas. Mas ele era Jesus, ele era Deus, mas ele estava na condição humana, queridos. Jesus estava na condição humana. Isso mesmo, ser humano, de carne e osso. Então vamos atentar. O que aconteceu? Nós falamos esta semana sobre a insatisfação dos irmãos de Jesus, não dos discípulos, dos irmãos. A Bíblia é bem clara, não é? Bem clara. Olha só, quando você começa a entender a palavra de Deus, um entendimento claro, cristalino, verdadeiro, real, o que está escrito. Você então percebe coisas e você diz, não foi assim que eu aprendi. É necessário ler a palavra. Então nós vimos esta semana, essa parte em que os irmãos de Jesus, porque Jesus ensinava coisas maravilhosas de Deus aqui na terra. Ensinava a andar com Deus, a liberar perdão para todo mundo, manter o coração em paz em meio às adversidades. Mas Jesus também ensinou a vencer as adversidades. Ensinou a oração, o poder da oração. E vai. Mas Jesus estava ensinando e operando os milagres, as curas, as maravilhas. E os irmãos de Jesus não entendiam por que ele era tão diferente. E aí chegou o momento, então, que eles se irritaram bastante e disseram, sai daqui, tipo, some daqui, vai. Vai procurar ser conhecido lá no meio do teu povo, dos discípulos e tal. Ou seja, eles rejeitaram Jesus. Então, queridos, como foi que Jesus reagiu? Aí nós vamos agora à resposta de Jesus, porque foi assim. Eles disseram, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, já que você faz coisas tão diferentes, tão extraordinárias, vai lá, procura ser famoso lá fora no mundo. Aí diz a palavra, não é? O Evangelho de João, capítulo 7. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Às vezes acontece isso. Agora vamos aqui para o lado humano. Não falando de Jesus, mas falando da nossa vida, da parte humana. Alguém cresce numa família, sempre ouvindo, você nunca vai ser ninguém, você não vai ser nada na vida, não é? Você não nasceu para vencer. E a pessoa deixa aquilo entrar e a sua vida para. Ela nem luta para vencer, porque já tem um pensamento enraizado e cristalizado de que não adianta, que não vai mudar. Esse é um erro grave de muitas pessoas. Os irmãos de Jesus não compreendiam. Diz aqui que nem eles criam nele. Às vezes as pessoas não dão crédito às pessoas porque não sabem literalmente o potencial que o ser humano tem. Mas Deus sabe porque ele criou.
Deus não criou o ser humano para a derrota, para o fracasso, para o sofrimento, para o alcoolismo, para as drogas, para a vergonha, a humilhação. Não. A Bíblia diz que quando Deus intencionou criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então é preciso compreender, não para trevas, sim para a luz. Não para o fracasso, mas para vencer as adversidades. Para vencer mesmo em meio às lutas. Os irmãos de Jesus não queriam Jesus por perto. É preciso que se abra o coração para aquilo que Jesus ensina, a fim de que não se acumule coisas dentro e essas coisas venham a pesar tanto que acabem causando uma verdadeira divisão em família, entre parentes, né, amigos, relação de trabalho. Uma coisa que nós temos de aprender com Jesus, tá? É aceitar o ser humano sem querer. Normalmente, quando a pessoa é uma pessoa correta, que gosta de tudo certinho, ela quer que todo mundo seja como ela. Mas precisa entender que não é assim. Até que o Espírito de Deus trabalhe, que faça-se uma mudança, e as diferenças sempre vão existir. Imagina se todo mundo só gostasse do amarelo. O mundo seria amarelo. Se todo mundo gostasse do verde, todo mundo seria verde. Então, sabemos que a coisa não é assim. Importa é o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e uma vida de comunhão com Deus para que o Espírito de Deus opere. Há pessoas que, se tudo não estiver 100% do jeito dela ou dele, o mundo acaba, vira tudo. Não é assim. Os irmãos de Jesus não compreendiam Jesus. Mas diz aqui, eles não criam nele. Não tinham ainda aberto o coração para tentar conhecer Jesus. Para entender quem realmente ele era. Porque o anjo falou com Maria, que ela daria a luz ao Filho de Deus. E os irmãos não compreendiam, porque ele era diferente. Assim também uma pessoa que começa a ouvir a palavra de Deus e começa a mudar, o coração vai mudando. A paz vai enchendo o coração, as raivas vão saindo, a ira vai saindo. É muito linda essa passagem bíblica, porque você vê a reação de Jesus e ele vem com toda a calma, depois que a palavra de Deus diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí vem a fala de Jesus, a posição dele, olha só. Eles estão escorraçando Jesus, mandando que Jesus vá para longe, que saia de perto deles. Olha só. Aí Jesus diz assim, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, vocês estão o tempo todo em festa, vocês estão o tempo todo aí com os amigos e tal. Jesus disse, não, meu tempo não. Ainda não é chegado o meu tempo. Ou seja, vai chegar a minha hora. A hora em que ele se ofereceria, se entregaria em sacrifício, e aí todos iriam compreender mesmo. Aí Jesus disse, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ou seja, enquanto eles não compreendessem quem era Jesus, eles aceitariam tudo com passividade, com naturalidade. Quando alguém começa a ouvir Jesus, aí entende que tudo é diferente.
Não é para ficar com raiva de quem falou mal. Não é para guerrear ser humano contra ser humano. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eles não compreendiam nada disso ainda. Mas por quê? Porque eles ainda não conseguiam acreditar nele como filho de Deus. Assim também, queridos, quando uma pessoa lê a Bíblia, mas se não acreditar dentro do seu coração de verdade, que a Bíblia Sagrada, ela contém as palavras de Deus, serão meras leituras religiosas, que não vai fazer mudança nenhuma. Mas quando você crê que Deus está falando com você, aí as coisas começam a mudar. Porque a mudança começa dentro. Por exemplo, quando Jesus manda perdoar, há pessoas que leem, mas não se sentem no dever de perdoar. Por quê? Porque ainda não creem que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor de tudo. Ainda não o receberam como Senhor da sua vida. Quando Jesus entra no coração, ele começa a trabalhar para que esse coração fique limpo, essa alma tranquila. É quando a insônia vai embora, o medo vai se afastando, a alegria do Espírito Santo vai começando a chegar. Isso é uma realidade de quem abre o coração para crer na palavra de Deus. Mas os irmãos de Jesus até então ainda não tinham crido nele, não conseguiam crer nele como Filho de Deus, o Salvador. Por isso que eles não estavam suportando a presença de Jesus com ensinamentos celestiais. Ou seja, limpa seu coração, libera o perdão, olha para o alto, olha para a frente. Outra coisa é que Jesus nunca aceitou o sofrimento na vida das pessoas. Espíritos malignos faziam pessoas sofrerem e as aprisionavam. Jesus, ele mandava embora aqueles espíritos. A Bíblia Sagrada tem vários casos de libertações que o Senhor Jesus fez, operou. E alguns daqueles espíritos tentavam resistir, tinham que se submeter. Houve um homem numa sinagoga que um espírito mau estava dentro dele e ele gritou. O homem estava dentro da sinagoga. E o espírito mau gritou, berrou: "Ah, Jesus, Filho do Deus, do Deus Altíssimo, vieste destruir-nos, bem sei quem és." Aí falou que Jesus: "Tu és o Santo de Deus, ou seja, teu lugar lá no céu, você é santo, o que você está fazendo aqui na terra?" Existem sim essas forças que aprisionam muitas vezes a pessoa no rancor, no ódio, na mágoa, como também numa enfermidade, uma doença grave, perturbações. Uma pessoa que não dorme, que não tem paz, que não tem sossego. Então, os irmãos de Jesus ainda não compreendiam, ainda não haviam entendido bem que Maria havia dado à luz ao Filho de Deus. Por isso Jesus dava ensinamentos de Deus, para que todos se tornassem verdadeiros filhos abençoados, sem rancor, sem mágoa, sem raiva, sem ódio. Então Jesus disse para eles tranquilamente: ainda não é chegado o meu tempo. Ou seja, vai chegar a hora em que todos vão ver, porque ele iria para a sepultura depois do Calvário e ressuscitaria, como aconteceu. Então o mundo inteiro soube que o Filho de Deus esteve na terra, que se ofereceu em sacrifício para a salvação das pessoas do mundo. E ao terceiro dia ressuscitou, depois de ter estado no túmulo. Veja bem. Então Jesus é o vencedor. Queridos, vamos à outra parte, eu volto, temos aí muita coisa boa.
Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus. Muito bem. Nós vamos agora então falar com Deus, derramar o coração no seu altar. É tão bom, não é, queridos? Quando se crê, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não se mete até que você o receba. Agora, quando chega diante dele e pede, queridos, a unção desce. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, lembrando, Senhor, do tão alto preço que o Senhor pagou pela vida humana. Quando o Senhor entregou a vida de Jesus Cristo, o Salvador, o teu único Filho. Como o Senhor Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, quem teria um amor tão grande que desejaria cada ser humano ao lado eternamente? Sim, Senhor, um tempo que nunca terá fim. Pai, nós agradecemos. Pai, nós agradecemos sim. Por isso, não há dúvida, Senhor, de que o Senhor, na palavra, o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor quer o melhor para cada um. Assim como o Senhor viveu nesta terra e liberou perdão para todos. No auge do sofrimento, o Senhor disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Assim o Senhor quer o coração de cada um limpinho. Então ajuda agora, Senhor. Pai, talvez alguém, Senhor, não sei, mas o Senhor sabe. Eu uno a minha fé com alguém, Senhor, que desde a infância sofreu pressões tenebrosas, ouviu palavras duras, de que nunca seria ninguém, de que nunca seria nada, não faria nada de bom. E tem lutado, Senhor. E parecia, Senhor, que nada iria mudar. Mas o Senhor chegou. Senhor nosso Deus, entendemos e reconhecemos a imensidão do teu amor, pois a tua palavra é viva. O Senhor diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possam ouvir. Senhor nosso Deus, o Senhor é quem dá o refrigério, o Senhor é quem manifesta a graça, a imensidão, Senhor, do teu amor. Por isso, toma em tuas mãos. Senhor Jesus, o Senhor é poderoso para levantar quem está caído, para curar feridas, sejam elas quais forem, a pior chaga do coração ou da alma, porque o Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor padeceu as injúrias, as injustiças, os escárnios, sim, todas as ironias e pancadas o Senhor recebeu para fazer de um povo, Senhor, um povo salvo, liberto e abençoado. Filhos e filhas, como o Senhor diz, e que o Senhor abrace agora. Toma nas tuas mãos poderosas, Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus, que a tua paz encha cada coração. Senhor, o teu poder
sendo derramado sobre cada um, afastando as trevas, manifestando a luz, guiando os passos. E é isso, Senhor, que cremos e neste momento agradecemos. Senhor, nosso Deus, muito obrigada pela tua paz, pela imensidão do teu amor. Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um programa, né? E que Deus abençoe você rica e abundantemente. Muita paz no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se disso. Vamos lá, coração limpinho, alegra o coração do Pai. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.